Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Não vai sair. Totalmente resolvido, que eu te falo. Está totalmente resolvido na cabeça do presidente. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já tá. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. Fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. O que o Flamengo poderia fazer, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. E temos que seguir. Tá, mas isso aí já está resolvido, já. Isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já tá. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. Tem, né? Mas tudo bem. Ele poderia falar um pouco mais. Por exemplo, o Bruno acho que foi bem sincero ali e acho que até esclarecedor dentro desse questionamento. Atrapalhou ou não? Ele falou, foi ruim, foi triste, semana, mas não tirou o foco da gente, a gente e o time. Acho que no geral da imprensa, da torcida, tirou. A gente falou mais do caso Pedro do que do jogo com o Olímpia. Mas quando o Gerson fala isso... O Gerson precisa entender que se o repórter não fizesse a pergunta, seria mais ou menos a mesma coisa dele entrar em campo sem a incumbência de ter que marcar, de ter que sair para o jogo, de ter que chutar gol. A declaração do Gerson me parece que ele não quis se expor. Não quis se expor. O Bruno Henrique não teve nenhum motivo para não se expor. Do pesar que o time estava, da situação que foi pesada. O Bruno Henrique tratou diretamente. O Gerson não quis tratar. A gente não sabe qual é a posição do Gerson. Né? Já está resolvido, já está resolvido. Até porque... Aí não foi uma coisa qualquer, né, Pascoal? Até porque quem segurou... O preparador físico deu um socão na boca. Mas quem segurou o preparador físico foi o Gerson. Quem tirou o preparador físico da confusão foi o Gerson. Então, ele não quis se envolver. Hoje o presidente foi mais ou menos nessa linha. E já está resolvido e tal. Não está resolvido. Tem que falar um pouco mais, né? Tem que falar. Não está resolvido. O Flamengo pode ganhar, o Flamengo pode se classificar, o Flamengo acredito que vai se classificar na Copa do Brasil. Né? O Flamengo deve se classificar, deve passar para outra fase da Libertadores da América, na minha opinião. Mas isso não está resolvido. Não está resolvido. Porque o treinador não conversou com o Pedro até agora. A gente não sabe qual é a reação de um para outro. Né? E tem um pedaço, Pascoal, você deve ter acompanhado todo o São Paulo, desculpa te interromper, tem um pedaço do São Paulo que a gente não colocou ali, que ele diz meio assim que esse esquema de pressão psicológica, isso aí, o Pedro tem que resolver com ele, Pedro. Não é ali com ele técnico. Tipo assim, se tem algum problema psicológico, que se cuide. Não é. Eu não tenho nada a ver com isso. É meio isso. Mas o que o Pedro disse, o que está sendo feito com ele no aspecto psicológico é de não dar a ele oportunidades e não dar a ele o motivo porque ele não está jogando. Você não está jogando, Pedro, porque não está cabeceando muito bem. Você precisa treinar o cabeceio. Ou não está saindo da área. Ou você não está saindo da área e você não está conseguindo fazer a movimentação do time. Então, que isso faz parte do trabalho de gestão do treinador no vestiário. Por isso é que tem jogador que não se expõe, que não fala, que é o caso do Gerson. Porque não está resolvido. Claro que não está resolvido. É aquele negócio de quebrar o... Sabe aquele vaso chinês que você tem aquela sua casa maravilhosa, aquela mansão? Então, aquele vaso chinês, ele quebrou. E não adianta você pegar aquele tubinho de cola e ficar remendando. Não tem. É difícil, cara, passar pelo que passou o Pedro. O Pedro é vítima. A gente não pode esquecer isso. O torcedor do Flamengo não pode... Daqui a pouco o torcedor do Flamengo, se ele sair, vai dizer que o Pedro é mercenário, que o Pedro não queria ficar no Flamengo. Pelo contrário, o Pedro não aceitou... Aliás, você conhece, ia falar da proposta que ele recebeu... Outra. A minha preocupação é até outra. Qual, senhor? Diga assim.
Não, a minha preocupação é a seguinte, o Pedro é atleta do Flamengo. Essa coisa aí de especulação de Benfica, de A, de B, teve uma proposta da Arábia, ele não quis ir. Ele priorizou ficar no Flamengo, que ele acha que através disso ele está mais próximo da seleção. Ele abriu mão de uma quantia financeira que seria muito maior da que ele recebe no Flamengo, porque ele entende que o Flamengo o proporciona uma visibilidade muito maior. E esse negócio do Benfica, apareceu aí agora essas especulações. Sabe por que aparece isso? Porque não é uma coisa clara. O treinador, o dirigente, o diretor de futebol, o atleta, o Pedro ainda não deu uma entrevista, porque faz com que os programas de televisão fiquem debatendo o mesmo assunto, porque não há uma clareza e há especulação. Ah, o ambiente está ruim, o ambiente não está ruim, resolveu, não resolveu. E a minha preocupação é a seguinte, eu estive no Maracanã ontem, então eu circulei pelo Maracanã e os torcedores... Ah, mas o Pedro também, pô, é indisciplinado, tem que cumprir as regras do clube. É claro que o torcedor está certo. A paixão dele é o Flamengo, é o clube. O jogador passa pelo clube. Uns ficam eternizados como ídolos, pelas conquistas, por tudo que representou. E alguns só passam e tem ali, lembram do nome dele, uns bem, outros mal. E a minha preocupação é que o Pedro vai continuar no Flamengo. E ele não vai para um jogo contra o Olímpia, que o Flamengo era favoritaço, né, Pascoal? Favoritaço. Maracanã lindo, recorde de público. Se ele é multado pela indisciplina, mas essa proteção que o Sampaoli falou que tem que dar, ele já não indo ao contato com o atleta, porque ele é o comandante de uma comissão técnica, onde um cara que trabalha com ele há muito tempo dá o soco no rosto do atleta. Eu já acho errado ele, como proteção do atleta, que ele diz que está protegendo, não ter procurado o jogador para conversar, saber como é que o cara está, até o que isso abalou ele moralmente, psicologicamente. De repente ele não foi no treino porque ele acordou mal. Gente, nós somos seres humanos. Você às vezes não acorda chateado com uma situação, às vezes você não dá nem vontade de ir lá no trabalho, ou dependendo do que aconteceu, que eu acho que esse é um lance muito grave, e que o cara não quer ir no clube para não cruzar com o cara que deu soco na cara dele, ou com o filho do cara que continua na comissão técnica. É um momento que o cara ainda está abalado demais. Então, eu acho que a proteção é você entender a situação, entendeu? Acha que, você cometeu essa indisciplina, tá multado. Levar ele para o jogo ontem, eu acho que até é uma coisa para que o torcedor, que é o motivo maior, que é a paixão, que o futebol existe por causa do torcedor, abraçar o Pedro ali também. Sabe? Esse carinho com o cara ali. Agora, o afastar do torcedor, essa é a minha preocupação. O afastar, mídia social. A maioria já pegando no pé do Pedro. E aí ele não vai para esse jogo. Entrando ou não entrando no jogo, acho que nem entraria também no jogo, nem precisaria entrar, porque o Bruno Henrique e o Gabigol foram bem. Eram outras substituições. Mas vamos dizer, o Gabigol não está nesse jogo. Está suspenso. A pressão em cima do Pedro, essa é a minha preocupação. O Pedro jogou mais ou menos, vai ser só... o cara não tá com a cabeça aqui, tá vendo? Reclamou, mas não jogou. Ou ele detona, ou ele faz 3 gols, ou essa pressão aumenta. Então eu não estou vendo essa proteção que tá dizendo, vou proteger. Eu não tô vendo. Ozinho, até em cima disso, você acha que para domingo o Pedro teria condições emocionais de começar, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá? O jogo não é no Maracanã, é um jogo fora de casa, mas vai ter torcedor do Flamengo pra caramba. A gente hoje em dia não tem contato, né? Eu, até por estar trabalhando na imprensa, né? Estou aqui nos comentários, eu procuro até eticamente não ficar muito em contato e tal, porque eu fui ex-jogador, então você busca um contato até por uma forma de se solidarizar.
e aí eu trazer isso pro programa, eticamente não é a minha índole, eu não fico bem com isso. Então eu não tenho contato com os jogadores, eu não fico conversando, a não ser quando se cruza ali no Maracanã ou em algum local aqui do Rio, né? Mas é pouco, isso acontece pouco, então eu não sei te dizer como está o Pedro nesse momento. Eu acho que tá mal. Primeiro que ele não foi no Maracanã para ver aquela festa linda que foi o Maracanã ontem. Primeiro que ele não teve esse contato com o torcedor, que é fundamental ali, aquele calor, aquela atmosfera de sentir o que o torcedor tá ali, abraçou, não abraçou. O que ele está acompanhando? É os programas, é a repercussão, é as mídias sociais que não tá favorável a ele. Muita gente apoiando e tudo mais, muita gente cobrando, né, a postura. E eu vejo alguns companheiros também na imprensa pegando no pé dele sobre isso. Então, eu chamaria o Pedro, conversaria, levaria, mas deixaria no banco. Não começava jogando, não. Não começava jogando, não. Porque, a não ser que assim, eu tô bem, tô confiante, conta comigo, tô aqui, tá tudo resolvido mesmo, aí não. Aí ele tem que ser o substituto do Gabigol. Mas se não há essa conversa, se o cara não tá bem... com confiança para um jogo, é melhor você levar Luiz Araújo, Everton Cebolinha. O Flamengo tem um elenco espetacular, né? Tem soluções. Então, depende muito desse diálogo, dessa gestão e dessa proteção que o São Paulo está falando. Aí vai depender deles ali no clube. Tem esses dias aí, como foi falado pelo presidente. Se conversou hoje, ou amanhã, ou treinou, ou armou o time, né? A gente de fora fica difícil. Olhando assim como um ex-atleta, o cenário que está me passando é um cenário ruim para ele jogar. É um BO que tem que resolver, mais um BO para o São Paulo. Porque o São Paulo, se botar o Pedro para jogar, ele cedeu a pressão. E se não botar, ele está sendo um carrasco. Mas o São Paulo se resolver com o São Paulo só arrumou um BO para ele, é um problema dele. Porque, primeiro, não conversou com o jogador. Se ele botar o cara para jogar contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, tá vendo? Um jogo que o Gabigol tá fora. Isso, não aguentou pressão, podia ter colocado o Bruno Henrique, centroavante, Cebolinha aberto lá, não aguentou pressão, botou pra jogar. Não põe pra jogar, tá vendo? Não gosta do cara. Não gosta do cara, não vai botar pra jogar, entendeu? Tá prorrogando, tá estendendo. O São Paulo só arrumou pra ele. E o Flamengo também arrumou pra ele. Porque se o Pedro ontem está no banco de reservas, se ele estivesse no banco de reservas, a coisa estaria muito simplificada. Ele foi punido em 5%. 5% é a primeira punição que o jogador tem. O clube não pode punir um jogador com 50% do salário na primeira punição. Tem um escalonamento disso. 5% é a primeira punição que o jogador tem. Então, ele foi punido pela primeira vez, 5% do salário. Perfeito? E aí o Flamengo o tira do jogo contra o Olímpia. Uma outra questão. Não foi preciso porque os caras resolveram. Se precisasse dele ontem, ia fazer o quê? O Pedro já ficou machucado no banco de reservas, de tênis ou não? Ou vocês não viram isso? Ele não tinha condições de jogo e ficou de tênis no banco de reservas, com a camisa do Flamengo? Então quer dizer que ele serve para o Flamengo? Claro que ele serve para o Flamengo. E agora, passando pela declaração do presidente, você vai mostrar aí depois? Sim, a gente vai mostrar. Porque assim, a partir do momento que a história for se estendendo, a cada dia vai pipocar um novo clube aí na vida do Pedro, uma nova especulação. Pois é, e vai se estender, a meu ver, até o momento que o Pedro der uma entrevista. E o Zinho tá dizendo aí que ele não é muito chegado. Mas ele precisa falar. Desde que ele chegou no Flamengo, é a segunda vez que ele se envolve numa questão maior no clube. E a outra foi por conta dos Jogos Olímpicos, cirurgia no joelho. Ele ficou fulo da vida que não foi liberado para ir para a Olimpíada de Tóquio, isso 2 anos atrás. E agora, isso que até é um troço mais sério, né? Porque envolveu agressão física e tal. E a história com o treinador demorando a se resolver e não dando nenhuma pinta de que vai acontecer depressa. Mas precisa ele... Eu acho que a única pessoa que pode dizer, não adianta o Landim, o Gerson, o Bruno Henrique, dizer que, não, isso já foi resolvido. Não, foi resolvido burocraticamente, foi suspenso e vai pagar a multa. Agora, emocionalmente, etc., quem pode dizer isso é só o Pedro. Pedro, a questão está resolvida? Ele precisa responder isso. Se ele responder, não, já conversei com o São Paulo e está tudo bem, ok. Sobre Benfica, sabe quem respondeu? Rodolfo Landim. Landim, Vamos ouvir o que ele falou da especulação do dia do jornal A Bola, jornal
super tradicional de Portugal, que colocou o Benfica como clube interessado no centroavante do Flamengo. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Não vai sair. Totalmente resolvido, que eu te falo. Está totalmente resolvido na cabeça do presidente, na cabeça de um, de outro. Quer saber na cabeça do Pedro. Mas acho que nem na cabeça do presidente, isso é da boca para fora. Então, pois é, o Pedro é que vai ter que dizer. Agora, eu não sou a favor de levá-lo para Cuiabá e não pôr para jogar, principalmente se o Gabigol não for jogar. Não, o Gabigol não vai, que ele está suspenso. Então, aí eu vou agora inventar entre aspas, dizer que agora eu já tenho outro centroavante que é o Bruno Henrique, mas não era, né? Era Pedro. É o Pedro. Ah, pô, não tem o Gabigol, agora eu não vou entrar também, aí olha vou o ficar B.O. que mais o São Paulo chateado arrumou ainda. para ele. Vou ficar Ele só mais arrumou para ele chateado ainda mesmo. de O não Flamengo entrar. arrumou para ele mesmo. Ele não precisaria nem ter entrado ontem. Se ele estivesse no banco e já tivesse conversado com o São Paulo, começaria o jogo normalmente no final de semana. Exatamente. Agora, essa história de Benfica, vamos entender o seguinte: o Benfica está vendendo o Gonçalo Ramos. Está negociando, acho que o PSG, né? 65 milhões de euros. Quanto é que é a multa do Pedro? 100 de euros. Pô, os caras não vão. Não vão. Agora, eles podem vir, sim. Se eles realmente perderem o centroavante lá, eles estão também de olho no centroavante argentino, que é novo, enfim, eles poderiam, ou poderão vir com 20, 25, que eu acho que é mais tranquilo, né? O Flamengo pagou 14 pelo Pedro. Então, se falar em 20, 25, ninguém vai falar em 100 milhões. Então, isso aí não vai acontecer. Mas mais do que isso, eu acho que o Pedro também não vai sair, não. A não ser que essa história continue muito mal resolvida na cabeça do Pedro. E a gente só vai saber isso quando ele se declarar. Ele tem que dar uma entrevista. Mas é que ele não tem esse jogo de cintura, como disse o Zinho, essa desenvoltura para num momento como o que está passando agora. Mas tem uma assessoria de imprensa particular dele, deve ter uma assessoria de imprensa do Flamengo que deve entender que está na hora dele dar uma entrevista, porque não é uma coisa qualquer. Como você disse, aquela época da Olimpíada foi muito grave. Sim. Marcos Braz foi na casa dele convencer, mostrar os motivos pelos quais o Flamengo precisava dele, etc. E ele acaba não sendo utilizado muito no Flamengo. Ele perde a Olimpíada e não joga o tanto que se esperava por aqui, porque ele não era titular absoluto, então deve ter ficado mais chateado ainda, porque ficava muito no banco, e agora teve essa conversa de novo com o Braz, está lá, está de volta, vai ser multado e tal. Eu acho que vão convencê-lo a falar, são momentos muito fortes para o jogador aparecer ali e só falar que, foi legal, fiz um gol e tal. A hora que ele entrar em campo e se ele estiver lá no Cuiabá, mesmo no banco, no Cuiabá, vão querer, né? Aí ele vai passar batido na zona mista. Pedro não quis dar entrevista. Aí você já começa a pensar, por quê, gente? Se está tudo resolvido, entendeu? Então não tem jeito. Eu acho que acho que vem por aí uma entrevista. Joguinho chato lá na Arena Pantanal, né? Sim. Só lembrando que o Cuiabá hoje, nesse momento, é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 25 pontos. Mas muito mais com os pontos conquistados fora de casa do que em casa. Mas agora começou a vencer em casa. Tanto que venceu o São Paulo, se bem que, Pascoal, vencer o São Paulo em casa, receber o São Paulo em casa, costuma ser um bom negócio. Legal. Você sabe que a gente tem alguns amigos e até amigos comuns que são torcedores do São Paulo, né?